eu sou o Pedro e agora eu vou basicamente explicar como eu fiz as questões da primeira prova prática de ALC. Então, a questão 1.1 era basicamente uma questão sobre pivoteamento parcial, em que, no caso, o pivoteamento parcial ele vai ser usado para garantir a estabilidade numérica de um algoritmo qualquer, selecionando, né, o pivô de cada etapa do processo de eliminação. E esse pivô escolhido ele tem que ser o maior valor em módulo encontrado na coluna, garantindo assim que o pivoteamento parcial seja aplicado àquele caso. A linha com maior pivô é trocada com a linha atual, tanto na matriz A quanto no vetor B. Essa troca é realizada para evitar divisões por zero e aumentar a precisão dos cálculos. Essa etapa, basicamente, ela é implementada no primeiro laço de repetição, esse aqui. E também nas linhas de código AK igual ao índice pivô e BK igual ao índice pivô. No caso aqui, a matriz A e o vetor B. Na etapa de eliminação gaussiana, o algoritmo ele vai realizar a eliminação com pivoteamento parcial para poder transformar a matriz A em uma matriz triangular superior. Os laços for, nesse caso, vão ser usados para percorrer as linhas e colunas da matriz e realizar as operações necessárias. O fator de eliminação, que no caso é essa variável aqui, fator, é calculado dividindo o elemento da linha atual pelo pivô da linha anterior. Essa operação garante que o elemento abaixo desse pivô seja zerado. Todos os elementos abaixo desse pivô vão ser obrigatoriamente igual a zeros, utilizando essa variável fator. E as linhas do código aqui, nessa parte aqui, AIJ igual a AIJ menos fator, que multiplicar por J, basicamente eles vão atribuir e atualizar os valores da matriz e do vetor B. Toda essa parte aqui. Já na parte de retrosubstituição, na etapa de retrosubstituição, o algoritmo ele vai ter que encontrar as soluções do sistema. E aí a gente cria um vetor resposta, e esse vetor resposta é inicializado com uma lista de zeros, com o mesmo tamanho do sistema, como está prescrito aqui nessas linhas de código que contém o vetor resposta. E aí o laço for ele percorre as linhas de baixo para cima, calculando os valores das incógnitas. No caso, esse laço for aqui. E aí, as linhas de código de soma, presentes aqui, soma b igual a zero e nessas de cá. Elas vão calcular os valores das incógnitas baseado nos coeficientes da matriz A e nos termos independentes do nosso vetor B. Aí aqui embaixo, justamente na parte da nossa impressão das nossas soluções, a gente vai chamar, né, a função pivoteamento parcial em função de A e B e usar o nosso último instrutor de repetição for, onde o nosso I, o nosso índice, é incógnita e resposta. E agora vamos colocar para rodar. E aqui apresentou o pivoteamento parcial da matriz. Agora aqui, a questão 1.1, que era basicamente seguindo a mesma lógica, mas dessa vez aplicando o pivoteamento total. O pivoteamento total, assim como o pivoteamento parcial, é uma técnica que consiste em selecionar o elemento do pivô com o maior valor absoluto, também em cada processo de eliminação. E também o objetivo desse tipo de pivoteamento é melhorar a estabilidade numérica do algoritmo. Então, vamos começar aqui. Determinação do pivô. A gente vai usar um duplo laço de for, aqui no caso for in range e for j in range, para poder percorrer a matriz aumentada e também encontrar o elemento do pivô. E isso aqui também vai se repetir na próxima etapa do código, que é justamente onde trabalho com a questão da matriz aumentada, como pode ver aqui. Inicialmente, o elemento pivô ele vai ser definido como o elemento atual da nossa diagonal principal na nossa matriz A. E aí, o nosso pivô ele vai ser definido por essa função aqui, ABS matriz aumentada KK.
Em seguida, o laço for, a sequência de laços for, eles vão percorrer os elementos abaixo e à direita do pivô. Aqui no for em range kn, for j em range kn mais 1. Aí caso um elemento com valor absoluto maior que o nosso pivô exista, aqui nesse caso, o elemento pivô e as coordenadas desse elemento serão atualizados. Aí na parte de troca de linhas e colunas, a gente precisa encontrar o elemento pivô antes, que a gente já fez, e realizar as trocas necessárias nas linhas e nas colunas para poder posicionar o pivô no lugar certo. Essas trocas são realizadas por meio da atribuição de valores entre linhas e colunas, usando uma lógica de troca de variáveis. Basicamente, a gente poderia aqui utilizar a lógica do bubble sort para isso. Já na etapa de eliminação gaussiana, o código ele vai implementar o processo de eliminação em uma matriz de forma triangular superior. E após as trocas dessas linhas, um novo laço for está aqui, ele vai ser utilizado para percorrer as linhas do vetor. Aí no laço em que a fator de eliminação é calculado, que no caso é esse aqui, as operações de subtração são realizadas para justamente eliminar os elementos abaixo desse pivô. E aqui no nosso último for, a gente vai basicamente fazer o código de resolução do sistema, em que a gente vai usar esse for em ordem inversa para poder calcular os valores das incógnitas. E para cada incógnita, a gente vai realizar uma soma e uma série de multiplicações e subtrações com os valores encontrados. E assim fica a lógica desse algoritmo. E aí, mandando rodar, ele vai encontrar aí o pivoteamento total da matriz. Agora, sobre a questão 2, é basicamente uma questão sobre fatoração LU, em que a gente vai precisar inicializar as matrizes L, U e P, a matriz triangular inferior, a matriz triangular superior e uma matriz de posição, que a gente vai chamar de P. E a gente vai ter que realizar primeiramente o pivoteamento parcial, em que a gente vai, para poder fazer isso, né, a gente vai aplicar a mesma lógica que a gente usou nas questões anteriores, mas aqui a gente vai ter que determinar duas variáveis. O valor máximo presente na nossa matriz e também o valor máximo de linhas presente naquela matriz, que a gente definiu aqui, max valor e max linha. E logo após isso a gente vai ter que fazer, né, a atualização da nossa matriz triagonal superior e da nossa matriz triagonal inferior. E os elementos da matriz U, né, da nossa matriz superior, eles vão ser atualizados diretamente copiando os elementos da matriz A. Beleza? Então, justamente aqui, nessa etapa aqui. E os elementos da matriz L, eles vão ser calculados dividindo os elementos abaixo da diagonal principal de A pelos elementos diagonais principais da diagonal U, que está presente aqui. Nesse for aqui, nesse for em range aqui. E aí, em cada etapa, os elementos de A são atualizados subtraindo o produto L e K e o KJ, presente aqui. Justamente para tornar os elementos abaixo da diagonal principal iguais a zero. Depois a gente vai aplicar uma lógica para poder retornar, né, os valores
da diagonal da matriz, né, da matriz triangular superior e inferior e da matriz de permutação. E aqui uma lógicazinha para poder imprimir a matriz. Então, colocando para rodar, vai aparecer aqui a matriz P, a matriz L e a matriz U. Beleza? Então, agora aqui a questão 3.1. Basicamente, na questão 3.1, a gente tinha que realizar a solução do sistema AX igual a B utilizando a fatoração LU. Toda essa parte aqui do código da função LU é desnecessário a gente explicar, porque a gente já usou nos códigos anteriores, a gente já explicou, a gente só reciclou aqui uma parte do código. O que interessa é a etapa aqui de fatorização. Aqui, resolver fatorização LU. Essa função ele vai basicamente receber uma matriz A e um vetor B, como está escrito aqui, e retornar a solução do sistema linear AX igual a B. A função chama a função LUA para obter justamente as matrizes P, L e U. E um vetor y ele vai ser inicializado para poder armazenar o resultado da substituição. Um vetor B, que a gente vai chamar de vetor B permutado, de acordo com a matriz de permutação P. Então ele vai ser concatenado com a matriz de permutação P e vai se tornar um vetor B permutado. E logo após isso vai ocorrer a substituição, que é realizada para calcular o vetor y, da seguinte forma, esse aqui, ó, yb é igual a b permutado i. Presente aqui. Então o vetor x ele vai ser inicializado, como presente aqui nesses códigos, e justamente para poder armazenar a solução final. E logo após isso vai ter a substituição regressiva, que vai ser realizada para calcular o vetor x. No caso, aqui, ó, x de i é igual a yi. E todos esses cálculos aqui vão ser a substituição regressiva em função de x, que vai ser a nossa resposta final. E logo após isso, a gente tem um comando para poder imprimir a nossa solução. Então, colocando para rodar, aqui vai imprimir o valor de x, que é o nosso vetor resposta do sistema linear. A questão 3.2, ele vai basicamente também ter uma lógica muito parecida com o anterior. A gente vai usar duas funções presentes na questão anterior, que é o def LU de A e o def resolver fatorização LU. Então, esses dois aqui a gente não precisa explicar muita coisa. O que interessa são as novas funções, que é criar identidade, multiplicar matrizes e calcular a inversa. Na função criar identidade, essa daqui, a lógica implementada aqui, ela vai receber um número inteiro, n, que vai ser um número de entrada, e retornar uma matriz identidade de tamanho igual a n, ou seja, uma matriz quadrada, n por n. A matriz identidade ela vai ser uma matriz quadrada que tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Já a função de multiplicação de matrizes, ela vai receber duas matrizes, A e B, bem como suas linhas e colunas definidas, e vai retornar a multiplicação delas duas. Ela vai verificar se o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Colunas de A, linhas de B, linhas de A, colunas de B. E se colunas de A for diferente de colunas de B, essas coisas assim. Justamente para poder garantir, para ver se essas matrizes podem ser multiplicadas ou não. A matriz resultado ela vai ser inicializada com uma matriz de tamanho linha A por coluna B, preenchida com zeros. Presente nessa parte aqui do código. Nessa raciocínio lógico aqui no código.
E o produto da matriz vai ser calculado iterando pelas linhas de A, pelas colunas de B e realizando a soma dos produtos dos elementos. Já na função calcular inversa, que é a parte mais importante aqui, ele vai receber uma matriz A como entrada e retornar a matriz inversa dela. A função chama LU de A para obter as matrizes P, L e U, presentes justamente aqui. Para cada coluna da matriz, a função resolver fatorização é chamada aqui, ó, x resolver fatorização. Justamente para poder obter o vetor coluna correspondente da matriz inversa. E aí a matriz inversa vai ser calculada concatenando os vetores das colunas obtidas. E no final aqui a gente vai ter que trabalhar com a chamada da função calcular inversa para a gente poder printar. Imprimiu aqui a nossa matriz inversa. Agora partindo para a questão 4, basicamente era para a gente realizar a fatoração de Cholesky. E aí é uma função que implementa a decomposição de Cholesky para uma matriz simétrica definitiva e positiva A. Nesse caso aqui, a nossa matriz L ela vai ser inicializada com uma matriz de zeros com a mesma dimensão da matriz A. Presente aqui, ó, matriz A. Em seguida, os elementos de L eles vão ser calculados. E vão ser calculados usando um processo iterativo, cujo cálculo é dividido em duas partes. No caso, esse segundo for aqui, trabalhando com if i igual a j, caso linhas e colunas sejam iguais, em que é feita a soma dos quadrados dos elementos. Presente aqui. A soma dos quadrados dos elementos dos elementos anteriores na mesma linha. E em seguida, subtraindo aqui. Em seguida, subtraindo. O resultado, então, ele vai ser calculando a raiz quadrada e atribuindo a L e J. Para os elementos fora da nossa diagonal principal, a gente vai ter que fazer a soma dos produtos dos elementos I e J, e em seguida subtrair de J. No caso, presente logo aqui. Toda essa parte aqui do código. A função ele vai retornar a matriz L, que é a matriz triangular inferior resultante da decomposição de Cholesky. Aqui, retornar L. Na parte de simétrica, aqui, na função simétrica, ela vai verificar se a matriz é simétrica ou não. Ela percorre a matriz inteira, no caso aqui, for i em range n, for j em range n, para todos os elementos fora da diagonal principal. Se encontrar qualquer elemento que não satisfaça a condição de simetria, ele retorna a função falsa. Aqui, ó. Justamente essa parte aqui do código. Na função definitiva vai ter uma lógica muito parecida, só que dessa vez para verificar se a função é definitiva ou não. Caso ela não seja, ele vai retornar falso. If not simétrica, falso. Se não for simétrica e definitiva, falso. Por outro lado, se ela for definitiva e não simétrica, ela vai imprimir um except value error, depois retornar falso. Então a gente vai ter que chamar as funções e agora printar. No caso, a matriz que a gente usou aqui, ela é simétrica definitiva, não é simétrica definitiva positiva, e aí ele imprimiu lá embaixo. Agora, com relação à questão 5, que aparentemente é assim, tipo, a maior questão, né? A gente tinha que utilizar 3 métodos iterativos, Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel e SOR. Então a gente criou uma função para o Gauss-Jacobi, uma função para o Gauss-Seidel e uma função para o método SOR. Falando primeiro sobre a função de Gauss-Jacobi, essa função ele vai implementar o método de Gauss-Jacobi, resolvendo o sistema de equações lineares representados pela matriz A e pelo vetor B. Ele também vai receber uma estimativa inicial, que a gente vai chamar de x0. E esse x0 ele vai representar um número máximo de iterações permitidas. E também a gente vai receber uma tolerância que vai ser o nosso critério de parada. A variável x ela vai ser inicializada com uma cópia de x0.
E as iterações e as variáveis iterações e norma são inicializadas com 0 e tolerância mais 1, de forma respectiva. Aqui a gente tem um laço de condição while para poder realizar as operações do método de Gauss-Jacobi. E aí ele vai iterar até que o número máximo de interações seja atingido, ou seja, o nosso máximo de tolerância. Em cada interação, uma nova estimativa é calculada, usando uma fórmula de Gauss-Jacobi, que vai envolver basicamente a soma ponderada, que está aqui, nessa parte aqui do código. E também dos elementos da matriz A e também da matriz anterior. E a norma, né, a norma diff, norma de diferença, basicamente ela vai ser atualizada e receberá um novo valor para x. E essas interações vão ser incrementadas, como visto aqui, interações mais igual a 1. Já na função de Gauss-Seidel vai ter uma lógica muito parecida. A única diferença assim, que a gente pode apontar é que em cada interação a nova estimativa ela é usada de maneira imediata na atualização dos elementos, enquanto aqui a gente ia ter que ficar para cada interação, esperar repetir o processo e adicionar de novo. Aqui, para cada interação, ele já é aplicado de maneira direta no código, aqui na interação de Gauss-Seidel. E isso vai justamente resultar em uma convergência mais rápida. Já no método SOR, ele vai ter uma nova variável aqui, que vai ser a variável ômega. E essa função ômega, basicamente, ela vai controlar o grau de relaxamento do método SOR. A atualização em cada interação ela vai ser ponderada por um fator ômega. Então, a cada interação que ela é realizada, vai ter um ômega ali para equilibrar o processo de iteração. E o parâmetro ele pode ser ajustado para poder acelerar a convergência do método, ou então melhorar a estabilidade, ali, dependendo do caso. E aqui, basicamente, a gente criando a matriz A e o vetor B. Todo esse processo aqui é o processo de criação das matrizes. E aqui a definição do número máximo de interações, o grau de tolerância e o nosso ômega. Aqui a chamada das funções e a parte justamente de printar valores. Então vamos testar o código. E aqui. O método de Gauss-Jacobi, o número máximo de interações e a solução do sistema. O método de Gauss-Seidel, o máximo de interações e a solução do sistema. E o método SOR, com o número de interações e a solução do sistema. Então, é isso. Essa foi aqui